Irmãos, nós estamos começando uma série, e é uma série que eu estou empolgadíssimo. A série se chama Mover em Fé. E quanto mais a gente age em fé, mais Deus opera em nós e através de nós. A nossa igreja tem vivido em fé, esperança e amor. E a gente tem visto milagres praticamente todos os domingos. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso em nome de Jesus. E a partir dessa semana, com essa série, eu quero falar sobre o que é a fé, como ela atua e como podemos acessar o seu poder. E a primeira mensagem de hoje, o título da mensagem é A Fé que Alcança o Sobrenatural. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. É lógico, se eu vou começar a falar sobre fé, eu tenho que dizer o que é fé, e quem explica o que é fé é o autor de Hebreus 11. Eu vou criar um problema aqui, que normalmente eu não crio, mas eu vou criar. Irmãos, para mim, Hebreus foi escrito por Paulo e ponto. Ah, pastor, mas tem dois motivos para não ter sido escrito por Paulo. Primeiro, que Paulo não assinou, como Paulo assina suas cartas. Segundo, porque a estrutura literária é diferente da escrita por Paulo. E eu tenho duas respostas para isso. A primeira, Paulo não assina porque ele está escrevendo a carta aos judeus. E se você está acompanhando comigo de manhã, você sabe que existem duas igrejas. A igreja judaico-cristã e a igreja gentílico-cristã. Então, Paulo está escrevendo para outra. E a segunda coisa, você não escreve como você escreve para sua namorada, você escreve para o presidente. Fala para mim. Não, você escreve do mesmo jeito que você escreve para sua namorada para o presidente. Então, dependente do seu público-alvo, você altera a sua estrutura literária, ponto. Mas existem muitas coisas em comum com a doutrina de Paulo. Hebreus, se não foi Paulo, foi um discípulo de Paulo. Voltando para o texto, irmãos, esse texto aqui vai ensinar tudo sobre fé. E infelizmente as pessoas confundem fé com pensamento positivo. Por exemplo, eu ouvi um rapaz que virou para mim e falou: pastor, eu tenho fé que eu posso ganhar na loteria. Eu respondi para ele: você tem tudo, menos fé. Irmãos, porque você não pode confundir fé com aquilo que é o seu desejo, com um pensamento positivo, com um pensamento ativado, com a atração, com a lei da atração. Irmão, você usa o nome que você quiser. Nada disso é fé. Então eu quero começar essa série falando sobre o que é fé, o quão essencial ela é para o viver cristão, e ainda eu quero exemplificar a genuína e poderosa fé. Eu vou ler o capítulo todo, então eu preciso da sua máxima atenção. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho.
porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da cama, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu cajado, ou seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Vamos orar? Senhor, se revela através da sua palavra. Senhor, nos ensina o que é fé de verdade e nos ajuda a entender esses exemplos de fé, porque se a gente não viver a fé verdadeira, a gente vai ser ensinado com uma teologia fraca, frágil, débil, desorientada. Mas nós queremos viver a sua palavra, nós queremos experimentar a fé como nunca. Nós queremos ser o povo da fé, da esperança e do amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, se você conhece Hebreus, você está entendendo que o livro de Hebreus, o autor,
Tá, não vou botar Paulo aqui não. O autor está declarando que aqueles que viveram a promessa não viveram segundo a lei, mas segundo a fé. E o autor vem descrevendo a história do povo de Deus, desde a criação do universo. Aí ele vem e fala sobre Adão, ele fala sobre Enoque, ele fala sobre Abel, na verdade Adão não, Abel, Enoque, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Moisés, ele fala sobre os reis, ele fala sobre Gideão, ele fala sobre o Baraque, se bem que eu acho que esse aí não tinha tanta fé assim não, porque ele precisou da Débora para tomar uma decisão de fé, mas ele era um homem de fé também. Ele fala sobre Sara, ele dá uma série de exemplos de fé. Irmãos, fé vitoriosa, fé que cresceu, fé que abençoou, fé que mudou a história, fé que tirou o povo do Egito, fé que transformou esse povo num povo reconhecido por Deus por causa das decisões de fé dele. Ele incluiu aqui, por exemplo, João Batista, porque ele fala daquele que veste roupa de peles. Irmãos, essa fé aqui é transformadora. Essa fé aqui, ele inclui pessoas que receberam, as esposas que receberam os seus maridos dos mortos. Talvez ele esteja falando aqui de Ezequiel, quando Deus mandou ele profetizar sobre o vale de ossos secos. Irmãos, tantas histórias de fé tão poderosa, mas eu quero te dizer, todos esses homens não viveram o ápice da fé. E eu quero dizer, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus quer uma fé sobrenatural para você. Se eu disser para você que você pode ter uma fé maior do que a de Abraão, você acredita em mim? Se eu disser para você que você pode ter uma fé maior do que Moisés, você acredita em mim? Se eu disser para você que esse texto fala que você tem a garantia nisso, você acredita em mim? Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro, irmãos, eu quero falar algumas coisas sobre fé. Que capítulo maravilhoso. O autor fala sobre o que é fé, o quanto ela é essencial na vida do crente e também dá exemplos de fé genuína e poderosa. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, a fé não começa em você. Vou repetir, a fé não começa em você. Olha o verso de número 1. Vai lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Como assim, pastor? É certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que não vemos. Pastor, eu posso aplicar fé em qualquer coisa? Se eu tiver assim, se eu imaginar, se eu esperar na minha mente, eu posso aplicar fé? Por exemplo, pastor, eu sou doido para ter uma bicicleta. Se eu pensar numa bicicleta, se eu mentalizar uma bicicleta, se eu decidir o modelo, as cores, os adereços, tudo da bicicleta, pronto, a bicicleta vai vir ou não? Provavelmente não, irmão. Porque a fé não funciona dessa maneira. A fé não é isso. Será que a fé, ela tem a ver com os seus desejos? Será que a fé tem a ver com as suas vontades? Será que a fé tem a ver com os seus interesses? Irmão, vira para a pessoa do seu lado e fala: a fé não começa em você. Pastor, o senhor está me deixando confuso com esse negócio. Fala a verdade. Mas eu quero te dizer duas coisas sobre a fé. Primeiro, a fé, ela tem a ver com o relacionamento com Deus. Então, Deus está por trás da sua fé. Ele que gera em você a fé, tanto a fé como a sua promessa. Repete comigo, a fé começa em Deus. Te dou duas razões porque a fé começa em Deus. Primeiro, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a... E isso não vem de... O que não vem de vós? A fé é um dom de... Não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, até a fé que você tem, ela é gerada primeiro em quem? Em Deus. Segunda coisa, a fé, ela é um presente dado por Deus
para ser fundamentada em Deus e na sua palavra. Leia de novo o verso 1. Vou ler de novo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu vou esclarecer. A fé é a certeza de que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. A fé é comprovadamente que nós podemos crer e ver naquilo que já vai se cumprir. Irmãos, para você aplicar a sua fé, primeiro você tem que ter uma palavra ou uma promessa de Deus. E você aplica a fé na promessa. Então, tanto a fé é gerada por Deus, quanto para você aplicar a sua fé, primeiro você tem que buscar uma promessa de Deus. Você pega a promessa, você traz a promessa para a realidade e você, entre aspas, ativa a fé. Você entendeu? É um pouco confuso, mas a fé é isso. Por isso que se você quiser ganhar uma bicicleta, irmão, arruma um versículo que fale sobre bicicleta e aplica. Está entendendo o que eu estou falando? A fé, ela é baseada em Deus, é a prova das coisas de Deus, é a certeza que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Quando você for exercitar a sua fé, a primeira coisa que você tem que pensar, qual é a promessa que eu posso fazer uso para acessar? Qual é a promessa da palavra que eu posso acessar, depositar minha fé nessa promessa e crer que ela vai se cumprir? Pronto, você gerou fé. E essa fé vai se cumprir, porque a fé, ela tanto vem de Deus, quando é baseada nas promessas de... Nunca mais você vai errar em fé. E desculpa, nunca mais você vai botar fé em ganhar na loteria também. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou contar sobre um projeto missionário que eu quis participar. Meu primeiro projeto missionário. Eu fui convidado para ir para Cabo Verde, na África. Irmãos, eu fiquei tão empolgado. Era o meu último ano de direito, eu queria fazer algo para o Senhor, e eu me senti chamado por Deus para abençoar a África. E eu pensava assim, irmãos, são só $1.450. O que é isso? Nada. O que é isso para Deus? Fala, o que é para Deus $1.450? Nada. E eu estava tão empolgado, irmãos, 3 meses para o projeto. Em 3 meses eu consegui alcançar R$300. Irmãos, eu perdi toda a empolgação. Você concorda comigo que você ia perder toda a empolgação também? Irmãos, eu perdi todo o gás. Para ser sincero, irmãos, eu tinha desistido de ir. E de repente uma missionária me ligou perguntando, você vai com a gente para Cabo Verde? Minha resposta para ela, irmã, eu não vou, eu não consegui o dinheiro e eu não vou. Ela falou assim, mas foi Deus que te chamou ou foi você que decidiu ir? Irmãos, aquilo cortou meu coração. Fala a verdade, quer dar um negócio na sua alma assim? Cara, e eu decidi buscar a Deus e falar, Deus, foi o Senhor que falou comigo? Irmãos, um negócio começou a encher meu coração. Mateus 28:19 veio na minha mente, parecia que eu lia. Ide por todo mundo, ide fazer discípulo de todas as nações. Eu falei, cara, Deus falou comigo. Eu liguei de volta para ela e falei, eu vou. 1 semana para o projeto. Lembra disso, meu irmão? Irmãos, o dinheiro começou a entrar, as pessoas começaram a investir no projeto. Deus foi trabalhando. Aí faltava 1 hora para ir no banco, uma sexta-feira, irmãos. Faltava R$500. Eu não tinha mais ninguém para ligar. Eu lembro que eu peguei a Milene, que era minha namorada na época, falei, vamos orar. E a gente ajoelhou e começou a orar. E de repente eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nem lembrava dela. Ela falou, fiquei sabendo que você vai no projeto missionário. E eu queria dar uma oferta de R$500. Irmãos, eu saí desesperado para o banco. Eu cheguei na porta do banco, o banco estava fechado, você acredita? Eu fiz um escarcéu na porta do banco, falei, pelo amor de Deus, abre essa porta. Ainda bem que o cara que era o segurança não me chamou a polícia, ele deixou eu entrar. Eu depositei, irmãos, os $1.450. E eu tinha $1.451. Então eu fui para Cabo Verde com $1 na mão. Mas graças a Deus, nada me faltou. Mas por que eu pude ir? Porque a fé foi aplicada aonde?
na palavra de Deus. Irmão, deixa eu dizer para você, a fé não começa em você, ela começa em Deus e nas promessas da palavra de Deus. E você acessa essas promessas e aplica nelas a sua fé. Segunda coisa, não existe vida cristã sem fé. Olha o verso de número 6. Sem fé é impossível. Repete comigo, impossível. Sem fé é impossível. Irmãos, por mais que você queira agradar o seu Deus, se você não vive em fé, você está desagradando o seu Deus. Você entende o que eu estou falando? Se para agradar a Deus a gente tem que viver em fé, se você não está vivendo em fé, o que você está fazendo com Deus? Desagradando a Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, a fé tem a ver com Deus. Ele sonha em te ver aplicando a sua fé na sua vida. A fé declara que você crê na verdade dele e demonstra que você tem certeza de duas coisas. Primeiro, que ele é amoroso e que segundo, que ele gosta de dar presente. Não é isso que o texto diz? Fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, tem ações que Deus espera uma voz para agir em fé. Por exemplo, se você olhar em Ezequiel 22:30, Deus fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Irmãos, Ezequiel é muito triste, porque o texto está dizendo assim: se Deus só encontrasse um homem de fé, que virasse para a ira de Deus e falasse basta, Deus ia honrar esse homem de fé e não ia destruir o povo. O problema é que Deus encontrou alguém? Deus não encontrou ninguém. Nem um homem de fé. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você precisa viver em fé. Irmãos, Deus ficou esperando um homem que diria: pare com a sua ira, Senhor. Eu sou o homem de fé, eu vou agir a favor do povo nesse momento. Irmãos, e não é só guerrear em fé, mas é desfrutar da fé, porque a fé sempre gera recompensa. Vira para a pessoa do seu lado e fala: a fé sempre gera recompensa. Ah, pastor, mas que tipo de recompensa? Não sei, irmão. Deus, por exemplo, pode recompensar você com cura, milagre, portas abertas, manifestação do sobrenatural, gerar em você ser um grande homem e mulher de fé. Esses dias, irmãos, a mãe do Alex estava querendo trabalhar. E ela estava orando, falando: Senhor, o Senhor é o Deus provedor. O Senhor podia abrir uma porta de emprego para mim. Irmãos, ela orando em casa. A vizinha dela chama ela na janela, assim, janela com janela. Ela falou: ô, dona Cida, você está procurando emprego? Ela falou: tô. Ah, minha filha é diretora da escola, você não quer ser assistente lá? Não sei o quê. Ela falou: quero. Espera aí, que eu vou chamar minha filha. A filha chegou na janela e fez uma entrevista de emprego na janela, irmão. Você acredita nisso? Uma daqui gritando, a outra de lá respondendo: não. Tal. Aí a filha dela falou assim: eu tenho mais 2 pessoas a entrevistar, então não te dou garantia nenhuma não, hein? Não. Irmão, de noite, a mãe dessa diretora, não pode falar? Pode falar? Pode. A mãe da diretora saiu correndo, foi lá na casa da dona Cida e falou assim: não fala para ninguém não, mas a vaga já é sua, tá? Eu só não posso contar. Irmãos, é fé ou não é fé? Irmãos, Deus quer galardoar você. Galardoar é uma palavra difícil. Deus quer presentear você. Deus quer presentear você, mas você precisa aprender a usar a sua fé. Ela clamou a Deus por provisão. Deus se alegrou e disse: eu vou responder rápido. Irmãos, se você ler de novo o versículo, você vai ver que Deus não só fica feliz quando você usa a sua fé, como Ele tem prazer em te recompensar pela fé aplicada. Vira para a pessoa do seu lado e fala mais uma vez: viva em fé. Mais uma coisa importante: a fé sempre aponta para Cristo. Nós vamos ler o verso 26 a 28. Olha isso. Por amor de Cristo,
considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Pausa. Quem considerou a sua desonra maior do que as riquezas do Egito? Responde para mim. Fala alto. Moisés. Irmãos, Moisés conheceu Jesus? Então, como assim por amor de Cristo? Eles estão em épocas completamente diferentes. Como é que Moisés pode ser associado a Cristo? Eles não estão andando juntos. E se eu te disser que estão? E se eu te disser que na história de Moisés tem a presença de Cristo? Irmão, cada revelação, né? Fala a verdade. Então eu vou continuar o texto. Diz assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha só. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Irmãos, apesar de Moisés nunca ter visto a Cristo, ele participou das obras de Cristo. Aonde? Escuta isso. Moisés creu na tipificação de Cristo. Moisés creu no modelo de Cristo. Moisés creu na ilustração de Cristo. Aonde, pastor? Irmãos, escuta a história. Para que os primogênitos não fossem mortos, eles precisavam colocar um cordeiro substituto. E o que ia salvar o primogênito do anjo da morte era o sangue do cordeiro substituto, que seria aspergido nas portas da família, e porque o sangue do cordeiro estava na porta, o anjo da morte passaria por sobre a casa. Páscoa, passar sobre. Passava sobre a casa. Pergunta, para o anjo da morte não conseguir atingir a casa, o que tinha que ter na casa? Responde para mim, fala para a pessoa do seu lado: o sangue do cordeiro. Irmãos, adivinha o que representava o sangue do cordeiro? Jesus. Por isso que o autor, meu Deus, toda hora vem Paulo na minha língua, ele vai juntar Moisés e Cristo, porque a fé sempre aponta para Cristo. Mesmo a fé do Velho Testamento aponta para Cristo. Às vezes é de nada. A representação do próprio Cristo. Por exemplo, quando Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, primeiro um tal anjo que atendia pelo nome Jeová, o anjo atendia pelo nome Jeová. Esse anjo chega e vira para Abraão e fala assim: Abraão, se você rogar por esse povo, se você pedir, eu não vou destruir o povo. E Abraão, pensando no sobrinho dele Ló, falou: Senhor, não, se tiver lá 40 justos, 50 justos, 20 justos, 10 justos. E ele foi diminuindo, irmãos. Pergunta, com quem que Abraão estava falando? Vira para a pessoa do seu lado e fala: com Jesus. Por quê? Porque ele era um Deus encarnado. Era ou não era? Não era um Deus encarnado? Estou criando problema um atrás do outro, né? Irmãos, a fé sempre aponta para Cristo. Se você está usando a sua fé e ela não está apontando para Cristo, alguma coisa tem de errado na sua fé. Outro, irmãos, o exercício da fé envolve guerra espiritual. Versos 17, 24 e 25. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Pela fé, Moisés, 24, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Eu podia continuar com o texto falando sobre aqueles que foram divididos, aqueles que foram mortos por leões, aqueles que foram queimados. Irmãos, a fé envolve guerra espiritual. Quem disse que fé é sempre algo positivo? Quem disse que fé é sempre algo fácil, deslumbrante, vitorioso? Eu quero te dizer, fé também envolve perda. Vira para a pessoa do seu lado e fala: fé também envolve perda. Você tem que abrir mão de alguma coisa pela fé, irmão. Às vezes é propina, suborno, mentira, omissão. Tem coisas que você não pode suportar e você vai sofrer por causa da fé. Deus tem o direito de provar a sua fé, até porque Ele espera que a sua fé cresça. Eu vou falar mais sobre isso outro dia.
E por último, nós podemos viver uma fé que esses pais da fé nunca viveram. Nós podemos viver uma fé que é superior à fé de Abraão, superior à fé de Moisés, superior à fé de Davi, superior à fé de João Batista. Por quê, pastor? Versos 13, 39 e 40. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber. Repete comigo, sem receber. Sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles, repete comigo, nenhum deles, recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nós temos duas pessoas nessa história. Escuta, a pessoa central dessa história é Cristo, porque a fé aponta para quem? A pessoa central é Cristo. Os que são antes de Cristo, eles olhavam para a promessa que eles não viam, que era Cristo. Eles viam a tipificação de Cristo, a ilustração de Cristo, mas eles não viveram a promessa de Cristo. Nós, no entanto, somos aqueles que viemos depois de Cristo. Nós tocamos nele, nós reconhecemos nele. Então a fé deles só é aperfeiçoada junto com a nossa, porque aquilo que eles esperavam, nós vivemos. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Irmãos, nós vimos muitos exemplos de fé fantásticos aqui. Homens que o mundo não era digno, verso 38. Mas eles não se comparam ao que Deus pode viver em você através da fé. Eles viveram as promessas da fé e nós vivemos a manifestação do Cristo prometido. E Ele age em nós através da fé. Feche seus olhos. Irmão, será que hoje você não quer tomar uma decisão por esse Cristo que gera fé e te sustenta em fé? Se você quiser, você pode se apropriar dessa fé. Lembra de Efésios 2, 8 e 9? Porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Decisão final. Age em fé. Receba Jesus no seu coração e gere em você essa fé que alcança o sobrenatural. Se você quiser fazer isso hoje, se você quiser tomar uma decisão de fé, se você quiser criar uma aliança com Deus e viver a fé do sobrenatural, primeiro você precisa fazer uma oração entregando seu coração a Jesus. Quer fazer isso comigo? Repete comigo. Diga para Deus assim, faz uma oração de fé. Diga para Ele assim: Senhor Jesus, eu quero colocar a minha fé completamente em Ti. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, tira de mim qualquer sombra de dúvida, porque eu quero agradar ao Senhor e eu quero ser recompensado. Eu entrego meu coração e a minha vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Continua com os olhos fechados. Quantas pessoas fizeram essa oração de fé, consagrando, entregando, colocando a vida diante de Jesus? Levanta a mão que eu quero orar por você. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você na internet também, você fez essa oração? Escreve aí: eu orei, pastor. Quem mais? Se você também fez essa oração, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Uma pessoa aqui, vem cá, uma irmã aqui. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção? Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti.
as lutas, diga. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Diga, distante de ti, Senhor, vamos ficar de pé? Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Vamos orar para essas pessoas? Senhor, eu te louvo por cada decisão, cada pessoa que decide exercitar a sua fé. É o primeiro passo da fé de muitos. Senhor, que essa fé possa gerar uma semente com raiz, que possa se aprofundar no solo que é a boa terra, que possa gerar frutos a 30, 60 e 100 por um. Senhor, que uma nova história seja contada nesse lugar, Senhor, que uma nova criatura seja formada nesse lugar, que as bênçãos do Senhor e a proteção do Senhor sejam sobre cada decidido aqui. Senhor, cerca-os com os teus anjos, protege-os do mal, abençoa, Senhor, para que a gente possa vê-los tendo cada vez mais comunhão contigo, que eles possam decidir se batizar e abençoar ainda mais o teu reino. Senhor, eu consagro a ti cada um, tanto aqui quanto na internet, que pode ter tomado uma decisão por ti. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor.